Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre matemática financeira. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre sistemas de amortização ou sistemas de financiamento. Esses sistemas de financiamento são utilizados quando nós vamos fazer uma tomada de crédito para comprar uma casa, um carro, uma máquina agrícola ou fazer um financiamento. Então, um desses sistemas é utilizado quando nós vamos fazer uma tomada de crédito, ok? É bem fácil, bem simples, você vai entender rapidamente. Mas antes, eu peço para você se inscrever aqui no meu canal. É rapidinho, você não vai demorar mais de 10 segundos para fazer isso. Assim, você me ajuda e eu continuo te ajudando, ok? Vamos lá? Aqui para nossa telinha. Não se esqueça, se inscreve aí no meu canal. E se você aprender, deixe também o seu like. Vamos aqui para nossa telinha. Eu vou te ensinar os principais sistemas de financiamento que existe aqui no nosso sistema financeiro nacional, que é o sistema de amortização Bullitt, o sistema de amortização americano, o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês ou Price. Esses quatro sistemas são os sistemas mais utilizados. Existem outros, tá? Mas neste vídeo eu vou abordar apenas estes quatro. Cada sistema possui sua característica, ok? E eu vou ensinar exatamente isso, quais são as características de cada sistema de financiamento, ok? Quando nós fazemos um sistema de financiamento, ou seja, quando nós fazemos uma tomada de crédito, essa tomada de crédito ela é feita dentro de um desses quatro sistemas. E esses sistemas geram uma planilha para você saber o que se passa a cada unidade temporal durante o sistema, tá? Durante o período que você está pagando, por exemplo, uma casa, está pagando, por exemplo, um carro, está pagando, por exemplo, um financiamento ou uma máquina agrícola, ok? Então vamos lá. Vamos começar então pelo sistema de amortização Bullitt. Todo sistema de amortização, como eu disse anteriormente, gera uma planilha. Essa planilha ela é composta de 5 colunas. A primeira coluna é sempre a unidade temporal em que o sistema de financiamento foi feito. Se você financiou um carro mensal, então meses. Se você financiou um carro bimestral, portanto bimestre. Se você comprou uma máquina agrícola e vai pagar ela semestral, então semestre. A segunda coluna são os juros, a terceira coluna é a amortização. O que é a amortização? É o quanto do capital que você está pagando a cada período. A prestação e o saldo devedor. Toda planilha de financiamento contém essas 5 colunas, não necessariamente nesta ordem, mas é a unidade temporal em que o sistema foi realizado, os juros, a amortização, a prestação e o saldo devedor. O sistema Bullitt é um sistema que apresenta a seguinte característica: o devedor paga um montante. O que é o montante? O montante é o capital mais os juros da dívida em um único pagamento em regime de juros compostos. Então, por exemplo, vamos fazer um financiamento hipotético de 300 mil reais que será pago no final de 5 meses a uma taxa de 4% ao mês. Então, qual é a unidade temporal deste meu financiamento? Meses. Sempre começo do zero e vou até, neste caso, 5, porque são 5 meses. Mas eu sempre inicio do zero e nesta linha do zero eu coloco o valor a ser financiado. No meu caso, 300 mil reais. Qual que é a característica deste sistema? O indivíduo vai pagar no final do quinto mês o capital mais o juro. Então, ele vai pagar em um único pagamento no final do quinto mês, né? No dia
contratado, né? Se, por exemplo, eu fizer o financiamento no dia 12 de janeiro, então eu vou pagar no dia 12 de maio, tá? Uma prestação de R$ 364.995,87. Eu não pago nada de prestação durante 4 meses, já que meu financiamento foi feito em 5. Não amortizo nada do capital durante os 4 meses. Só na última unidade temporal, no meu último período, é que eu vou amortizar os R$ 300.000, que foi o capital que eu peguei emprestado, mais os juros acumulados destes 5 meses. Então, eu vou pagar R$ 364.995,87, ok? Mas se porventura eu quiser pagar esse financiamento no terceiro mês, por exemplo, lembrando que a minha data base deste exemplo, por exemplo, é dia 12, se eu quiser pagar no dia 12 de abril, eu vou pagar esse valor, se eu quiser quitar. Por quê? Porque aí eu tiro os juros do quarto e do quinto mês, tá? E assim por diante. Só que se eu não pagar na minha data base, por exemplo, no dia 12, e eu resolvo pagar no dia 20, no dia 20, se passou 8 dias da minha data base. Então, eu tenho que pegar esse dinheiro aqui, esse saldo devedor, e calcular o valor desse dinheiro depois de 8 dias. Então, eu tenho que transformar essa taxa que está mensal para uma taxa diária e calcular quanto é que vale este valor depois de 8 dias em juros compostos, ok? Então, toda planilha de financiamento é feita em cima de uma data base, tá? Passou dessa data base, tanto para pagar a prestação ou para quitar o financiamento, é cobrado juros diários em cima do valor que está na planilha, tá? O sistema de amortização americano, ele tem a seguinte característica: o devedor paga apenas os juros durante o financiamento e no último pagamento paga os juros mais o capital. Então, vamos pegar a mesma situação, né, hipotética desse financiamento de R$ 300.000. A planilha é a mesma, com 5 colunas: unidade temporal, juros, amortização, prestação e saldo devedor. Este financiamento, ele é feito em juros simples. Então, 4% de 300 mil vai me dar um juros de R$ 12.000. E eu vou pagar esse mesmo juro durante os 5 meses do meu financiamento, porque ele é feito em regime de juros simples. E durante o meu período de financiamento, eu vou pagar só os juros. Só na última prestação é que eu vou quitar o meu capital. Então, no primeiro mês eu vou pagar 12 mil, que é só os juros. No segundo mês eu vou pagar 12 mil, que é só os juros. No terceiro mês eu vou pagar 12 mil, que é só os juros. E no quarto mês eu vou pagar 12 mil, que é só os juros. Só lá no quinto mês, porque o meu financiamento foi feito em 5 meses, que eu vou pagar os juros referente ao quinto mês e vou amortizar o meu capital. Então, a minha prestação do quinto mês vai ser de 312 mil. E aí, durante todo o financiamento, do primeiro ao quarto mês, eu vou continuar devendo o meu capital, porque eu só estou pagando os juros. E, novamente, por exemplo, se a minha data base desse financiamento é dia 12, então essa prestação, por exemplo, eu tenho que pagar, vamos supor que eu fiz o financiamento dia 12 de dezembro. Então, a primeira prestação é sempre um período após a contratação do financiamento. Então, 12 de janeiro, 12 de fevereiro, 12 de março, 12 de abril e 12 de maio. Então, vamos supor que eu atrase essa prestação aqui, dia 12 do 3.
Eu não pago dia 12 do 3, eu vou pagar ela dia 20 do 3. Então, eu tenho 8 dias de atraso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa taxa que está mensal para uma taxa diária, tá? Que vai dar aproximadamente 0,13% ao dia e calcular quanto é que vale essa prestação em regime de juros compostos depois de 8 dias. Então, se eu atrasar para pagar, se eu não pagar no dia 12 do 3, eu vou pagar essa prestação não 12 mil reais, eu vou pagar 12.126 aproximadamente, tá bom? Sempre todo financiamento vai ter uma data base. O sistema de amortização constante, o próprio nome já diz, né? A amortização é constante. Ou seja, qual que é a característica deste financiamento? O devedor amortiza o mesmo valor durante todo o financiamento. E como que a gente encontra essa amortização? É o saldo devedor dividido pelo número de prestações. Então, a mesma situação hipotética, eu vou encontrar primeiro essa coluna. Essa coluna eu encontro primeiro, que é o saldo devedor dividido pela quantidade de prestações, que é 300 mil dividido por 5, que vai dar 60 mil. Então, eu vou pagar 60 mil do meu capital durante todo o meu período de financiamento. Os juros é a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, se eu estou no mês 1, o meu saldo devedor anterior é o do mês 0 e a taxa é de 4%. Então, 4% de 300 mil dá 12 mil. A prestação é os juros mais a amortização, 60 mais 12, 72 mil. E o saldo devedor é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, é 300 menos 60, 240. Na linha 2, 4% de 240, 9.600. Prestação, 9.600 mais 60 mil, 69.600. Saldo devedor, é o saldo devedor anterior menos a amortização, que vai dar 180. Linha 3, 4% de 180, 7.200. Prestação, 60 mais 7.200, 67.200. Saldo devedor é o anterior, 180, menos 60, 120. Linha 4, 4% de 120, 4.800. Prestação, 60 mais 4.800, 64.800. Saldo devedor é o anterior, que é o 120, menos 60, que vai dar 60. Quinta linha, 4% de 60, 2.400. Prestação, 2.400 mais 60 mil, 62.400. Saldo devedor é o anterior, que é 60 mil, menos a amortização, que é 60 mil, que vai zerar, ok? Lembrando aqui também da data base, passou do pagamento daquela data base, tanto prestação quanto saldo devedor, caso eu queira quitar o financiamento, eu tenho que calcular os juros referente àquele período de atraso com relação à data base, tá? E o sistema de amortização Price-Francês. Qual que é a característica desse sistema? Todas as prestações são iguais. Então, a primeira coluna que a gente calcula é essa aqui, que é a coluna do PMT. Então, como que fazemos? 300 mil PV, 5N, a taxa 4I, PMT.
e vou encontrar lá 67.388,13 e preencho a minha planilha, porque todas as prestações são iguais. Eu não apago esse número da minha HP. Então, eu começo lá na minha HP, 300.000 PV, 5N, 4I e aperto PMT, vai aparecer esse número no visor. Eu não apago, eu continuo na sequência sem apagar HP em momento algum. Aí eu clico, aperto as teclas 1, a tecla F, que é a tecla amarelinha, e a tecla a morte, que é a tecla do N, tá? E vai aparecer aí no meu visor 12.000 reais. Preencho aqui a minha tabela. Na sequência, sem apagar HP, em momento algum a gente apaga HP, a gente começa aqui e vai na sequência, tá? A gente vai apertar a tecla X maior ou menor que Y, que tá aí perto do Enter, e vai aparecer esse valor no visor. Depois eu aperto as teclas RCL, que está perto do Enter, e a tecla PV, e vai aparecer aí no visor esse valor. Aí volto tudo de novo, começo de novo. 1F a morte, vai aparecer isso. X maior ou menor que Y, vai aparecer isso. RCL PV, vai aparecer isso. Volto tudo. 1F a morte. X maior ou menor que Y, RCL PV, volto. 1F a morte. X maior ou menor que Y, RCLPV. Volto. 1F a morte. X maior ou menor que Y e RCLPV. Então, esse sistema é um ciclo, né? Você começa aqui no 300.000 PV, no valor do meu capital, 5N, 4I, PMT. Vai aparecer esse número no visor. Não apago. Eu não apago esse número. E começo 1F a morte. Depois X maior ou menor que Y. Depois RCL PV. Preenchi a primeira linha. Para preencher a segunda linha, eu volto aqui. 1F a morte. X maior ou menor que Y. RCL PV. Sem apagar HP em nenhum momento, tá? Eu começo aqui e vou embora, tá? Sem apagar HP em nenhum momento, até zerar o meu financiamento, tá? Então vejam, aqui as prestações são iguais e aqui a amortização são iguais. Esse financiamento aqui, o saque, é aquele usado quando compramos uma casa, um imóvel, que as prestações vão caindo com o tempo. E esse aqui, as prestações são iguais, tá? Olha a diferença. Esse aqui deu uma diferença de R$ 940 e aqui deu 336 mil. Qual que é a característica principal de todos os financiamentos? Que no início do financiamento, ó, pagamos mais juros. Ó, tanto um quanto o outro. Ó, no início do financiamento, pagamos mais juros. Então, quase 70% dos juros que nós pagamos em um financiamento, os juros é pago no início. Então, se você quer quitar o seu financiamento, né, você vai quitar o financiamento, mas se ele tiver quase acabando, o que você está pagando de juro é muito pouco, porque a maior parte dos juros você pagou no início do seu financiamento. E por que é feito assim? Ora, porque quando a pessoa faz um financiamento, ela não tem pretensão de pagar no primeiro trimestre do financiamento, por exemplo, né? Então, os juros são cobrados no início mesmo, para a pessoa pagar os juros quase todo do financiamento no início. E no final, sobra pouco juro e o capital você é obrigado a pagar, ok? Certinho? Se você aprendeu com essa aula, deixe aqui o seu like. Não se esqueça de
se inscrever no meu canal e deixe aqui também nos seus comentários sugestões de conteúdos para que eu possa produzir para você e dúvidas também, caso você tiver, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.